bem-vindos a mais um episódio do ASP Talks, podcast da ASP. Meu nome é Rogério Tucci e hoje eu recebo novamente em nossos estúdios Marco Antônio Araújo Júnior, advogado, professor, conselheiro federal pela OAB de São Paulo. Marco, um prazer recebê-lo novamente. Obrigado por ter aceito mais uma vez o nosso convite. Obrigado a você, Rogério, pelo convite. Um prazer estar falando com os nossos espectadores, né, aqui do nosso podcast da ASP. Marco, a conversa de hoje é sobre um tema interessante, marketing digital, né? Marketing digital no nosso segmento, marketing digital para advogado. Marco, desde quando existe regulação para advogado? A partir de quando as redes passaram a ser mais regulamentadas? O nosso modelo, comparando com o modelo da advocacia, com outros modelos de advocacia, ele é um modelo que optou pela regulamentação para permitir que as pessoas pudessem ter condições de igualdade ao anunciar os seus serviços, né? Então, a gente tem como premissa que a advocacia não é uma atividade mercantil, ou seja, quando a gente fala que ela não é mercantil, a gente tem que se ajustar a essa expressão, até porque essa expressão mercantil vem lá do direito comercial, muito lá de trás, né? Ela quer dizer que a advocacia não deve ser uma atividade de venda do serviço, sim de prestação de serviços, que há uma diferença muito grande entre uma coisa e outra, né? E aí, considerando que é uma prestação de serviço, há uma regulamentação que diz como o advogado pode se comportar com relação à informação dessa prestação de serviço. Então, o modelo, por exemplo, americano, permite uma divulgação muito mais ampla, né? Direta, segmentada. E às vezes até bastante agressiva, por assim dizer. A gente segue um pouco mais o modelo francês, que diz que o advogado pode dizer que ele existe, né? Ele tem que dizer que ele presta serviços, mas essa comunicação ela está mais pautada na informação e não no marketing propriamente dito, como era no passado, ou no merchandising propriamente dito, como era no passado. Lógico que isso foi evoluindo de um tempo para cá. Então, nós tínhamos um provimento do ano 2000 que falava sobre as regras da publicidade. Tá. Né? Só que se você imaginar, Rogério, em 2000 a gente não tinha uma internet como temos hoje, né? A gente tinha uma internet muito incipiente ali, Claro. né? A gente não tinha uma comunicação como feita na internet. E esse provimento de 2000 ele falava sobre classificados em jornal, classificados em revista, que são instrumentos que não existem mais hoje da forma como existiam no passado. Jornal, revista, essas coisas todas. E aí a gente teve um código de ética e disciplina de 2015, então já tivemos um avanço no código de ética e disciplina. Esse código diz que é permitida a publicidade profissional, desde que ela tenha um princípio informativo e que ela siga aí 3 padrões: moderação, discrição e sobriedade. O ponto é que esses 3 padrões são conceitos abertos. Perfeito. O que é moderado, o que é discreto, o que é sóbrio, né? E aí a gente vem com um provimento novo, que foi votado pelo Conselho Federal durante a pandemia, então um provimento de 2021, né? E esse provimento de 2021 traz regras sobre a publicidade. E ele já contempla a possibilidade de marketing digital, marketing ativo, marketing passivo. Então, ele já é um provimento evoluído com relação àquele que nós tínhamos em 2000 e com relação ao próprio Código de Ética e Disciplina. Mas, como tudo isso é muito rápido, né? A dinâmica de rede social é muito rápida, ele também já tem alguns pontos que estão começando a ser discutidos. Então, a gente vota esse ano no Conselho Federal da OAB alguns pontos de alteração deste provimento, né, para deixá-lo mais dinâmico ainda, de maneira que o advogado possa dizer que ele existe, de maneira que ele possa usar a sua rede social, de maneira que ele possa explicar quais serviços ele presta, mas sem fazer referência a preço, a forma de pagamento, sem fazer concorrência desleal, sem fazer um balcão de mercancia com relação à advocacia, sem fazer nenhum tipo de ação que poderia desprestigiar a dignidade da advocacia. Esse é um grande equilíbrio que nós temos que ter, né? E muita gente acha que essas restrições, elas são restrições negativas à advocacia. Durante a época da votação desse provimento, o Conselho Federal da OAB fez audiências públicas em todas as seccionais para ouvir a advocacia sobre o que ela achava com relação à participação do advogado em redes sociais. Né? E eu participei de quase todas, de 20 das 27 que foram feitas, eu participei.
Em muitas delas, eu ouvia a advocacia dizendo o seguinte: acho que o advogado não deveria usar rede social para fazer divulgação. E eu falava, meu Deus, como é que essas pessoas estão enxergando a divulgação nessa era digital? O que poderia acontecer, O né? que pode acontecer? Porque se você... Hoje você não pode fazer um intervalo comercial no programa de televisão. Hoje você não pode usar rádio para fazer publicidade profissional. Você não pode usar aquelas TVs dentro de elevador, você não pode utilizar aquilo. Placas, você não pode usar outdoor, você não pode usar placas luminosas falando de advocacia. Se o advogado não pudesse usar também as redes sociais, de que maneira o advogado conseguiria mostrar os seus serviços no ambiente que a gente está falando de 1.400.000 advogados? Né? Então, ficaria muito difícil. Nas vésperas da votação desse provimento, ainda se falava sobre a possibilidade de restringir as redes sociais. E era curioso, porque como não tinha uma normativa sobre isso, tinha estado que permitia o uso de rede social e tinha estado que não permitia o uso de rede social. Isso causa uma insegurança jurídica, causava muito grande, sobretudo porque a rede social ela não é limitada. Claro. Ela não tem limite físico. Então, seria difícil impor esse limite. Então, você imagina que no estado X não pode fazer, mas aí o sujeito vem e faz a postagem no estado Y que pode fazer. Como que a OAB ia lidar com essa questão? O fato é que esse provimento regulou, disse que é possível usar rede social desde que você cumpra os princípios do Código de Ética e Disciplina. Desde que seja de maneira sóbria, desde que seja de maneira discreta, desde que não seja para a captação de clientela, aquela captação ostensiva de clientela. Então, nenhuma postagem em rede social pode ter ao final, por exemplo, um call to action. Né? Então, você vai fazer... não pode ter. Não pode ter. Tá. Né? Porque o call to action, chamada para ação, é uma maneira de você captar clientes. Né? Então, você não pode postar uma informação dizendo, olha, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que nos empréstimos consignados há um limite de 30%, e que qualquer contrato acima disso, o STJ vai poder declarar nulo o contrato e o sujeito vai ter que pagar isso. Se você estiver passando por esse problema... É isso que não pode. Entre em contato comigo. Né? Arrasta para cima, ou clica aqui, ou entre em contato comigo. Toda a parte informativa é possível. A parte final, que diz, se você estiver passando por esse problema, eu sou o advogado que vai te ajudar a resolver. Essa parte final é o call to action, não pode. Então, posso usar as minhas redes sociais para finalidade informativa. Tá. Inclusive dizendo o que faz meu escritório, falando sobre jurisprudência, sobre decisões. O advogado pode falar que atua nesse tipo de demanda? Pode. Pode. Mas ele não pode chamar para o cliente para essa área. Né? Ele não pode, por exemplo, falar sobre preço. Olha, tem uma campanha especial para vocês. Nesse final de semana do Dia da Mulher, todo mundo que tiver um problema envolvendo o direito da mulher vai ter um desconto especial. Isso não pode ser feito. Né? Nem preço, nem forma de pagamento. Nada disso pode ser feito. Ele não pode... Tem que tomar um cuidado muito grande com responder consultas de maneira online. Esse é um cuidado que ele tem que tomar muito grande. Há uma normativa no Código de Ética que diz que o advogado não pode responder consultas com habitualidade em meios de comunicação. Tá. Então, eu começo pensando o seguinte, Código de Ética 2015, olhava para aquilo e falava o seguinte, será que o advogado pode ter um quadro fixo num programa de televisão onde ele responde consultas dos telespectadores? Resposta, não. Eu não posso estar lá num programa de televisão, num quadro coisa comum fixo. De médico, né? Exato. Né? Não posso, e também não posso na rádio. Né? E muita gente que está nos ouvindo aqui, nos assistindo, vai falar, mas existe. Sim, existe, e o Tribunal de Ética tende a punir casos assim. Né? Provavelmente serão processados e serão punidos. Mas não pode acontecer. Tá descrito no Código de Ética que não pode acontecer. Com habitualidade, o advogado não pode responder consultas na mídia, sobretudo de casos específicos. Né? Então, a pergunta é, como o advogado vai para a mídia, então? Ele vai para tratar de casos genéricos e ele não pode ter quadros habituais, quadros fixos. Certo. Porque senão ele cumpre a regra. Né? Então, se me perguntam sobre um assunto específico e eu estou numa entrevista, eu preciso ter a perspicácia de transformar aquele assunto em genérico, porque se eu responder a consulta de um cliente, eu incorro em falha disciplinar, em falha ética. Eu vou responder por isso. E aí, transportando isso para a dinâmica, por exemplo, de um meio de comunicação, que é a rede social, uma pergunta que sempre me fazem. Posso fazer uma caixinha de perguntas? Eu estava pensando nisso. A pergunta que sempre surge. Posso fazer uma caixinha de perguntas? E essa caixinha de perguntas, as pessoas vão lá me perguntar sobre um assunto tal e eu respondo. Se essas perguntas forem específicas,
vai se aplicar a mesma regra que está no Código de Ética. Não. Você não pode responder na sua caixinha de perguntas respostas a perguntas específicas. Se essas perguntas forem genéricas, sim, você pode perguntar, você pode responder. Então, vou dar um exemplo aqui para ficar claro. Você abre uma caixinha de pergunta no seu TikTok ou no seu Instagram. E aí, na sua caixinha de pergunta vem, Dr. Marco Antônio, quando que é possível a inversão do ônus da prova no direito do consumidor? Ok, uma pergunta genérica. Olha, o ônus da prova é um direito previsto no artigo 6º, no inciso 8º, que pode inverter em hipótese, ponto. Né? Respondi um assunto de forma genérica na minha caixinha de perguntas. O problema não foi a rede social e nem a caixinha de perguntas. Foi o conteúdo. Perfeito. Agora, se alguém vai lá e diz o seguinte, Dr. Marco, no meu processo contra a empresa tal, foi pedido a inversão do ônus da prova e o juiz não concedeu. E nós que tivemos que provar que eu não assinei aquele contrato bancário e que aquela foto não era minha. Isso é correto? Opa. Virou consulta. Eu saí do assunto genérico, fui para o assunto específico, e aquilo se tornou uma consulta. Além de ser proibido, porque eu não posso tratar do assunto específico, a consulta vincula o advogado, mesmo que ela seja feita de forma gratuita. O Código de Ética diz, olha, quando você dá uma consulta sobre um tema, você está vinculado àquele cliente. Então, imagine que você respondeu de uma empresa tal, de um banco tal, por exemplo, e tempos depois, aquele banco resolve te contratar como advogado. Né? E você vai atuar contra aquele sujeito que você... O fato de você ter respondido aquela consulta pela sua rede social, numa caixinha, de forma gratuita, impede eticamente que você possa processar aquela pessoa. Então, te cria um vínculo. Faz sentido. Né? Um vínculo que proíbe isso. Toda essa dinâmica nos faz pensar que não é seguro que você responda perguntas específicas na sua caixinha de pergunta, do Instagram, do TikTok ou de qualquer rede social, e que se você for usar esse instrumento da caixinha de pergunta, que você sempre tome cuidado para responder assuntos de forma genérica. Então, consultas relacionadas, mas no meu inventário aconteceu tal coisa, né? No inventário onde eu sou herdeiro aconteceu tal coisa, no meu divórcio aconteceu tal coisa. Eu quero me separar da minha mulher, eu tenho um bem que não está no meu nome, está no nome da fulana. Posso deixar esse bem no nome da fulana? Isso é consulta. Isso responde consulta. E consulta atende a um princípio importante do Código de Ética, que é o princípio da pessoalidade. Então, pode ser feita de forma digital, não há impeditivo para isso. Sempre que for feita, a sugestão é que seja gravada, e aí com um ok do cliente, para você ter um documento daquilo que foi conversado, né? E pode ser feita de forma presencial, não tem nenhum problema. O fato não pode ser feita de forma pública, em rede social, em programa de televisão, porque aquilo fere a ética profissional. Então, esses detalhes do Código de Ética associado a esse provimento de 2021 é o que devem ser foco da atenção do jovem advogado ou do advogado que usa a rede social, porque às vezes nem é só o jovem advogado. O jovem advogado usa mais a rede social, mas o advogado mais experiente às vezes quer começar a utilizar a rede social e não sabe os limites, e esse é um limite importante de ser cuidado. Outra também que eu já ouvi é: o advogado pode noticiar uma vitória na rede social? Isso é muito interessante, né? Porque, primeiro, nós somos, Rogério, nós somos formados para falar sobre vitórias. Sim. Né? Ninguém gosta de falar assim, fiz um acordo, né? Um acordo parece que não nos dignifica, uma mente litigiosa. Né? Uma mente do litígio. O acordo parece que não nos dignifica como advogado, quando na verdade é o contrário. Até com o princípio ético, o advogado é o primeiro juiz da causa, e toda vez que ele conseguir conciliar os interesses, é tanto quanto melhor. E aí, quando você ganha, você quer mostrar que ganhou, né? E é muito comum você querer subir uma sentença e falar, olha, procedência do nosso pedido, né? Ganhamos aqui, ganhamos mais uma causa. O advogado que é criminalista sobe lá um alvará de soltura e fala, mais um solto hoje pelo nosso escritório. E daí por diante, o advogado trabalhista, se atua pela reclamada, vai falar, olha, aqui conseguimos, perdeu, o cliente perdeu, não conseguiu. E aí você vai entrando em cada uma das áreas. O fato é que o provimento proíbe a divulgação de resultados. Então, proíbe a divulgação de decisões, ou de sentenças, ou de vídeos falando sobre o assunto de forma expressa. Isso está proibido. Então, não pode divulgar. Não pode divulgar, e se divulgar, incorre em infração disciplinar, ético-disciplinar, e está sujeito a ser punido pela OAB. Não só o problema da ostentação, mas a questão também do advogado ter uma rede social que mescla a vida social dele, e muitas vezes ostensiva, com
o escritório dele, até que ponto isso está ou não regulado? Você tocou no tema mais sensível desse provimento, e é o tema que vai sofrer alteração. Né? A ostentação pode ser objeto de... Entendi. É o tema a ostentação vai ser o tema de alteração. Por quê? Quando foi construído o provimento, a preocupação do Conselho Federal, quando construía aquele provimento, era de não permitir que o advogado, de alguma forma, mostrasse que, por intermédio da advocacia, ele estava tendo sucesso. Ele era tão bom, né? Ele era tão destacado, que ele estava tendo um sucesso financeiro absolutamente diferenciado a ponto de torná-lo melhor que os seus colegas. Essa era a ideia. Se houvesse espírito na lei, esse seria o espírito da lei. Né? Para que a clientela não o contrate pelo carro que ele tem. Entendi, perfeito. Então, olha, se esse advogado tem esse carro, se esse advogado tem esse apartamento, se esse advogado usa um avião, se esse advogado passa férias 3 vezes por ano em outro país, esse advogado deve ser de muito sucesso, então nós vamos contratá-lo por isso. Só que quando a OAB constrói uma normativa sob esse parâmetro, ela também não leva em consideração que esse advogado pode, de alguma maneira, não estar demonstrando, né, de forma ostensiva o patrimônio para captar. E sim está mostrando um pouco da vida dele, da conquista dele. Né? Então, a ideia talvez não fosse para aquele advogado que estava mostrando, mas para aquele sujeito que muitas vezes queria desvirtuar suas conquistas para mostrar um sucesso. E também para os tais mentores da advocacia. Aquele sujeito que vão ensinar como você vai ganhar 1 milhão por mês no seu escritório, advogando no juizado especial civil. Né? Quer dizer, são aquelas coisas meio... Projeto não sei quantos mil, você vai ganhar tantos mil esse mês ainda. Que a gente está com vários casos assim, né? São casos que, na verdade, oferecem atalhos e só depois que alguém pagou por aquele curso que vai perceber que esses atalhos não levam a lugar nenhum. Que o que leva a algum lugar são os caminhos e não os atalhos. E talvez aquele sujeito não vá ficar milionário, como a publicidade dizia, mas quem está vendendo o curso fique. Claro. Quem está vendendo a mentoria vai ficar. Né? E ali eu vi uma preocupação na votação desse provimento de tentar também enfraquecer esses mentores da advocacia fácil. Né? Porque a advocacia, é possível você ganhar muito dinheiro na advocacia, quero deixar isso registrado, mas é uma constância, é um processo, né? É uma construção. Perfeito, não é mágica nenhuma. Não é mágica, né? Então, se você imagina que vai pegar a sua carteira da OAB no mês de janeiro e em fevereiro já vai aparecer uma causa milionária, é um ponto fora da curva. Dificilmente vai ser assim, né? Porque você vai começar por causas pequenas, você vai ou se você for um advogado empregado, muito provavelmente você vai ter um salário, uma remuneração de salário. Ou se você se juntar aos colegas, você vai pegar algumas causas pro bono, porque é assim que começa a fixação do seu nome dentro do mercado da advocacia. Então, a ostentação precisa ser revista porque, da forma como ela está, ela proíbe, inclusive, que você ostente bens que foram conquistados fora da advocacia. Então, imagine que você é advogado, mas também seja herdeiro. Sim. E a partir de uma herança, você tem a possibilidade de ter tido um carro muito bom, enfim, uma lancha, um helicóptero e qualquer outro bem que possa demonstrar ostentação. Isso precisa ser revisto, né? Porque a conquista pessoal do advogado não pode impactar na divulgação do que ele faz, né? E muitas vezes, se você considerar que são pessoas que tiveram dificuldade ao longo da vida e que juntaram dinheiro para comprar um carro e aquele carro é uma comprovação para ela mesma do seu sucesso. Símbolo. Não tem nem um símbolo, né? Não tem nenhum problema que essa pessoa possa postar o carro e mostrar que ela teve sucesso com isso. Então, acho que esse tema precisa passar por um ajuste para que ele seja melhor alinhado dentro do provimento e para que não tenha risco de advogados serem punidos porque estão postando foto nos carros novos, nos carros importados, quando isso, na verdade, não tem nenhuma relevância para a advocacia. Isso está relacionado ao sucesso, muitas vezes profissional, mas outras vezes pessoal. Né? E também, do outro lado, nós temos pessoas que acreditam nas postagens do Instagram da maneira como elas são feitas. O Instagram parece um mundo maravilhoso. Dificilmente alguém posta os boletos a pagar, né? Mas as conquistas estão todas lá.
as pessoas também precisam imaginar que a grama que é postada no Instagram pode ser verde, mas ela pode ser sintética. Então tem que tomar cuidado, não tem que ter esse impacto, não pode se impactar tão fortemente pela questão do que é postado ali com relação aos bens, porque isso pode ser uma forma mesmo de marketing e não necessariamente seja verdadeira, né? Agora, mais uma. Agora, marketing, você tocou nesse assunto, marketing de advogado para advogado, esses mentores digitais, sem querer entrar no que é ou não, isso é tema para outro episódio, litigância abusiva, mas suponha que tenha alguma tese ali que seja uma tese de advocacia de massa, que ela pode se multiplicar. Tem problema ficar vendendo essas teses? Olha, se inscreva no meu canal para eu te dar as teses prontas, as petições prontas e tal, ou isso pode ser feito? Pode. É necessário que se cumpra os princípios éticos ali da transparência, da lealdade, da boa-fé objetiva, que são princípios que estão dispostos no artigo 2º do Código de Ética. Tá. Né? Se isso foi cumprido mesmo, e aquele advogado está vendendo alguma informação que é da expertise dele, não vejo nenhum problema. De repente, ele atua num nicho muito específico e tem uma facilidade. Para citar um exemplo aqui, sei lá, ele tem uma facilidade de como que vai encontrar bens em nome do devedor. E ele desenvolveu ali um método dele, onde ele explica como ele faz aquilo e está vendendo aquele treinamento, aquela mentoria para um advogado. Não vejo nenhum problema, tá? Logo, quero dizer que não considero que todos aqueles que se apresentam como mentores da advocacia estão fazendo algo errado. Não. Sim. Há verdadeiros mentores da advocacia. E aí quem vai avaliar isso são os advogados, né? Para alguém ser mentor de alguém é necessário que tenha, no mínimo, experiência. Esse é um primeiro elemento. Eu escolheria alguém para ser meu mentor que tenha experiência naquilo que vai me mentorar. Então, um ponto importante é você falar o seguinte: se o sujeito está me ensinando como que eu vou advogar, sei lá, na advocacia previdenciária, que ele tem teses excelentes, que ele vai me vender um curso aqui, que vai vir petição, modelo de petição, deixa eu ver se ele advoga na advocacia previdenciária. Sim. Deixa eu pesquisar o nome dele e ver se ele advoga, porque fica muito estranho alguém que não advoga, que nunca advogou, vender um curso sobre alguma coisa de como fazer. Parece, no mínimo, curioso. Então, precisa ver se essa pessoa tem essa experiência mesmo, para você entender que ela pode te vender alguma coisa que vai ser útil para a sua advocacia. Muitas vezes, o que essa pessoa está vendendo é uma metodologia que ela desenvolveu ao longo da advocacia de como fazer aquilo de forma organizada e que aquilo possa ajudar as pessoas e tem um valor aquilo. Ok, não vejo nenhum problema. Quando há falta boa-fé, ou quando falta lealdade, ou quando não há transparência, aí eu acho que nós temos princípios éticos que podem ser imputados àquele advogado que agiu dessa maneira, mesmo atuando com relação aos seus colegas, quer dizer, mesmo vendendo esse tal dos cursos que podem ajudar aí na advocacia milionária. Certo. Você tocou que o tema da ostentação deve ser revisto pelo Conselho Federal. Isso. Que mais que está merecendo revisão? Esse estava em pauta para ser julgado no ano passado. Na última sessão do Conselho Federal não foi julgado, foi postergado e agora provavelmente seja redistribuído. E é um tema que deve entrar em discussão agora. Outro tema que é interessante que seja revisto é, por exemplo, é possível hoje você impulsionar publicações na sua rede social. Então você põe lá uma publicação no Instagram e impulsiona ela para chegar a um número maior de pessoas que não seus seguidores. Que é o chamado tráfego pago, link patrocinado. Exato. Né? Então, se for dentro do Meta, que é Instagram e Facebook, é o Meta Ads. Se for no Google, é o Google Ads. Enfim, tem maneiras técnicas de fazer isso. O provimento hoje fala que isso é possível desde que não haja um abuso econômico, desde que não haja um exagero econômico. O que significa isso? É difícil. Como que nós vamos apurar isso? Porque se você pensar por um escritório de advocacia que tem um faturamento milionário, talvez abuso econômico seja diferente do que para um advogado, pessoa física, que está atuando sozinho e não dá para comparar, são coisas incomparáveis. Esses conceitos abstratos complicado. Precisam ser melhorados. A gente precisa... 1% do faturamento de um pode ser 3 vezes o faturamento do outro. Exato. Então, não dá para comparar aquilo que seja incomparável. Então, acho que isso também é um tema que merece uma reanálise, perfeito, uma verificação. E está disposto no nosso provimento atual de cuida de marketing digital, que deve entrar em discussão também. Acho que são poucos temas
para ajustar, mas a ostentação deles, essa questão do valor dos patrocínios é outro. Então, temos essas questões. Questões, por exemplo, relacionadas a grupos fechados em rede social. Será que eu poderia montar um grupo fechado em rede social e cobrar para as pessoas estarem ali? E quem são as pessoas que poderiam pagar para estar ali? Também acho que é um tema que a gente precisa... Pague para fazer parte do meu grupo, sei, né? Que ali eu dou... Eu entendi. Ou, por outro lado, quando você capta um grupo de pessoas e monta um grupo de transmissão para elas, se isso seria considerado ou não uma captação de clientela. Né? Sei. Se as pessoas clicaram no link que você colocou à disposição para elas fazerem parte de um grupo de transmissão seu, é como se elas tivessem entrado no seu site e pedido para receber uma newsletter sua. Tá tudo bem. Elas resolveram. Agora, se você vai em outros grupos que tem um conjunto de pessoas, ou se você compra um banco de dados, que isso tem sido cada vez mais comum, porque os nossos dados estão vazando. Então, o sujeito vai numa Deep Web e compra lá um banco de dados, sei lá, de aposentados. Então, ele tem um banco de dados de aposentado, ele monta um grupo de WhatsApp e começa a abordar essas pessoas por um grupo de WhatsApp de um banco de dados que ele comprou. Isso fere Lei Geral de Proteção de Dados. Sim. Isso fere Código de Ética e Disciplina. O advogado que fizer isso vai ter problema. A gente precisa deixar isso mais claro. Tá. Porque uma grande problemática que a OAB enfrenta hoje são empresas, startups ou aplicativos de captação de clientes, que não parecem captação de clientes para advogado, mas que no fundo são. Então, seu voo atrasou, entra aqui que a gente vai te ajudar. Você está com problema com a revisão do seu... Está com uma dívida grande com o teu banco, com o teu financiamento bancário, entra aqui que a gente vai te ajudar. Você está apto a receber um benefício do INSS, entra no nosso aplicativo que a gente vai te ajudar. Não parece nada relacionado à advocacia, tem um pré-atendimento, mas no fundo tem alguém fazendo uma captação ou direcionando aquelas pessoas a um determinado advogado. E a gente encontra isso como infração disciplinar no artigo 34, ou porque está agenciando, né, ou se valendo de agenciador, ou porque está captando de forma irregular. Então, essa questão da captação ainda é uma discussão muito séria. Ela é transportada do mundo analógico para o mundo digital, só que no mundo digital ela tem uma possibilidade de um alcance maior, né? E a ponto de São Paulo, a OAB de São Paulo, na última gestão, criou uma turma disciplinar para cuidar especificamente das questões relacionadas à marketing digital. A 28ª turma disciplinar tem como competência exclusiva toda a questão relacionada, até para fixar um posicionamento, né? Nós temos 28 turmas disciplinares em São Paulo, cada uma estava decidindo de uma maneira. O presidente do Tribunal de Ética teve essa brilhante ideia de centralizar esses temas ali, para que a gente pudesse, primeiro, identificar o que está acontecendo. Segundo, orientar os advogados, né? Porque muita gente faz e não tinha ciência de que não poderia fazer. E também melhorar nas diretrizes normativas, para ficar muito claro o que é possível e o que não é possível. Então, acho que tem um papel grande da OAB em divulgar mais esse provimento e divulgar essas práticas, para que o sujeito possa ter certeza de que aquilo é infração ou não, e aí ele corre o risco se ele quiser, né? Então, acho que é um grande desafio o advogado que está usando as redes sociais hoje saber o que é possível fazer e o que não é possível fazer, para que ele possa se enquadrar de maneira correta e não correr o risco de ser processado no Tribunal de Ética. Entendi. Antes de eu te pedir uma nota final, deixa eu fugir um pouquinho do tema e te fazer uma pergunta semântica, já que você é professor de ética. Captação já qualifica uma conduta antijurídica? É errado a gente usar captação no sentido legal da palavra? Eu tenho a impressão, isso sou eu falando, que hoje em dia tem tanta gente usando captação no sentido sem querer indicar a conduta ilícita, que tem muita gente usando captação indevida para qualificar a conduta. Você usa captação querendo indicar uma conduta lícita? Eu tenho usado duas expressões, né? A captação regular e a captação irregular. Porque no instante em que eu estou... vou usar um exemplo prático aqui. No instante em que eu estou num casamento e tem um grupo de pessoas que eu não conheço, e aí as pessoas estão falando sobre alguma coisa, eu falo, eu sou advogado, eu trato disso, se você precisar de alguém... Normal. Eu estou captando. Sim. Isso é uma captação. Não é uma captação ilícita, não é uma captação ilegal, irregular. É uma captação regular. Então, eu acho que é possível fazer captação regular e é possível fazer captação
E não é possível fazer irregular. E nesse aspecto nós precisamos alterar o estatuto, porque ele fala em captação de cliente. Sem adjetivo nenhum, né? Exato. E aí captar o cliente por si só não é uma infração disciplinar. E como é lei federal, provavelmente seja alvo de uma discussão interessante para a gente propor uma alteração para falar captar de forma irregular o cliente, né? De forma antiética, enfim. Escolher o melhor adjetivo para dizer que nem toda captação é irregular. Há captação regular, porque no instante em que você faz uma publicidade na sua rede social, impulsiona aquilo para ela chegar em pessoas que não teriam acesso a você e que vão ter. E essa publicidade é regular, é correta, está de acordo com o Código de Ética. Essa ação que você fez foi de captação. Claro. Por si só não é infração disciplinar. É isso. Uma nota final, então, para a gente encerrar? Eu acho que a gente precisa entender que essas regras permitem colocar todas as pessoas num patamar próximo, não existe igualdade, mas num patamar próximo de concorrência. Porque se a gente autorizasse, por exemplo, uma publicidade mais agressiva, grandes escritórios de advocacia usariam intervalos de TV, usariam intervalos de cinema, né, no telão, contratariam influenciadores digitais para fazer divulgação das suas atividades. E aí aquele pequeno advogado que está começando a carreira seria ainda mais prejudicado. A ideia é que equilibre a regra do jogo, né, que permita que todo mundo tenha armas parecidas, né, tentar a paridade de armas para que todo mundo possa fazer a divulgação dentro do mesmo contexto, né? E aí é importante saber que para fazer essa divulgação de forma eficiente e eficaz, precisa conhecer um pouco de regra de como faz marketing hoje nos dias atuais. Você falou de tráfego pago, essa é uma das maneiras de fazer, mas também não adianta você fazer um impulsionamento se você não tem um site muito bem feito. Claro. E não adianta você ter um site muito bem feito se você não tem uma régua de conversão. Então, são todos elementos que nós não estudamos na graduação, né? E são skills, são formações que nós precisamos ter para a gente poder criar o comercial da nossa atividade de advocacia para a gente ter mais clientes e captar de forma regular. Perfeito. Marco Antônio, obrigado. Um abraço, Rogério. Até a próxima, então. Prazer sempre falar contigo. Ficamos por aqui. Um abraço a todos e até os próximos episódios. Tchau, tchau.